São ícones bíblicos que nós podemos entrar, nunca esquecendo que a Bíblia, a palavra de Deus, são janelas. Mateus, Marcos, Lucas, João, Jeremias, Ezequiel. Eu não vejo como livros, eu vejo como windows, janelas, chaves de entendimento de Deus para as nossas vidas. Se você olhar a Bíblia como apenas um livro, ele não vai fazer diferença na sua vida. Você vai ter apenas um conhecimento histórico, mas você não vai ter o revelacional dele. Da maneira como você lida com ele, da maneira como ele vai lidar com você. Ok? Então agora, nesses próximos minutos, nós vamos começar a trabalhar por intermédio de passagens bíblicas. Nós não vamos trabalhar teologia. Nós vamos trabalhar o quê? Estruturas almáticas. Vamos falar de nós mesmos. É por isso que eu falo. As experiências que eu estou tendo estudando o material para vocês é impressionante. Eu dou aula já há algumas décadas. Sinceramente, eu nunca fui tão ministrado como nessas últimas semanas. Por Deus. Me preparando para ensinar para vocês, para ministrar para vocês, como Deus tem me pego. É impressionante, impressionante. Como é que é isso? Eu vou contar, por exemplo, sábado de manhã, estava tomando café, eu e a Rosana, e nós estávamos estudando o livro de Mateus, estava ali conversando. De repente, numa conversa, eu e ela na sala, ele me pegou assim e me levou numa emoção guardada em mim há mais ou menos 45 anos. Gente, eu fiz parte de equipe de libertação. Eu fui de equipe de cura e libertação. Há quantos anos isso? E contudo, isso estava retido, escondido dentro de mim, preso num quarto escuro. Que de repente, pum, ele me deu uma palavra. Quando eu estava assim, a Rosana falou para mim, eu baixei, aí começou, ela falou, o que foi, amor? Eu falei, espera um pouquinho. Eu só ouvi ela falando assim, Deus faz uma obra nisso. Aquela palavra começou a, tipo bala perdida dentro de mim. Uma palavra. Foragidos. Era com respeito à minha família, a origem da minha família. E eu percebi que quando ele estava falando aquilo comigo, ele estava me mostrando a estrutura familiar. A minha estrutura familiar. O meu pai veio para o Brasil foragido da Europa. A minha mãe veio para São Paulo foragida de Minas Gerais. Então eles não vieram com um propósito, eles vieram foragidos. Porque eles não aceitavam o que ia acontecer com a vida deles, então eles fugiram. Meu pai fugiu do Brasil. Então, quando ele falou aquilo, eu percebi que se eu não tratasse isso na minha vida, na minha alma, eu seria um foragido. O que é um foragido? Por exemplo, o caso do meu pai. O meu pai era militar, filho de militar, neto de militar. Porém, o meu pai não concordava com o regime militar. Tá? E em Portugal, havia, chama-se PIDE, Polícia Internacional de Espionagem. Tá? E no regime da época, eles mandavam uma carta para você, te convidando a você, tipo KGB, Interpol. Meu pai recebeu a carta. E se meu pai dissesse não para aquela carta, ele estaria dizendo o que ele era não, que era contra o governo, ou então ele seria preso. Então, o que acontece? Ele ia ser considerado um inimigo da nação. Ele não era inimigo da nação, ele só não concordava com aquilo. O que ele fez? Ele nem pode, a minha família, a minha avó avisou para ele, falou, chegou a carta para você, fuja. Ele não pode nem ver a carta, porque senão ele seria desculpado. Pegaram a roupa, ele não pode nem pisar dentro da casa. Trouxeram a roupa dele, trouxeram as coisas de Portugal, ele foi para ele das Canárias, ele foi para a Argentina, e da Argentina ele veio para o Brasil. A minha mãe, por sua vez, de Minas Gerais, o falecimento da minha avó, ela tinha mais 4 irmãos, ela é uma criança que tinha tomado conta de bebês, ela ficou apavorada. O meu avô, uma pessoa muito má,
jogou sobre ela uma responsabilidade de uma menina tomar conta de bebês, que ela era mais velha, e até ela tinha 7, 8 anos de idade. Quando houve. E aquilo uma carga tremenda. Ela aguentou por alguns anos, não aguentando, ela fugiu. Por quê? Ela não estava aguentando aquele peso. E os dois se unem aqui em São Paulo e começam a ter um relacionamento. Esse relacionamento, eu estou nascendo eu nasço desse relacionamento. De dois foragidos. Então, essa questão na minha vida, ela acabou se impetrando. Então, eu entendo que... Aí, quando eu faço uma análise da minha vida, eu percebi quantas vezes eu fui um foragido. Eu fugia porque não concordavam com o sistema. Eu fugindo com um motivo. Há um motivo na minha mente, porém Satanás estava usando aquilo para que eu nunca pudesse ter algo. Havia um motivo aparente, mas uma prisão na minha alma. Aí quando eu estou ali na sala, que ele fala, foragidos. Aquilo me veio aquela dor, porque na libertação, o ponto da dor é o ponto da cura. Sempre que o Espírito Santo de Deus nos leva a um lugar de cura, haverá uma dor. A dor da rejeição, a dor de algo na nossa identidade que está perturbada, está deturpada, uma trinca na nossa existência, na nossa personalidade. E ele vem ali para trabalhar aquilo em nós. Quando ele falou aquilo, eu entendi que se eu achei muito interessante uma definição da palavra perdão. A definição da palavra perdão, perder muito. Não é perdinha, é perdão, é perder muito. É legal. É uma grande perda. Perdoar é uma grande perda. Porque é engraçado, né? Tem pessoas na nossa vida que falam, esse eu não consigo perdoar. Então, para você perdoar, você tem que ter um perdão. É uma grande perda mesmo. Você tem que perder, não vai ser fácil perder. Vai ser difícil. Então, é um perdão. Você tem que dar um perdido. Um perdão daquilo. Eu achei muito legal isso. E por quê? Há um princípio espiritual. Na nossa vida, na nossa essência, na nossa raiz familiar, na nossa raiz de relacionamento, o que você não perdoa, você vai propagar. Aquilo que você não perdoa no seu pai, na sua mãe, você vai propagar na sua vida. Você vai estar praticando entre os seus amigos, entre os seus irmãos, os seus filhos, a sua família. O mal que eu não quero fazer, esse eu pratico. O bem que está em mim, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero praticar, esse eu pratico. Miserável homem que sou. Aí está um princípio. Porque nós somos escravos de assuntos, de trincas dentro de nós, em que nós temos que resolver essa questão com Deus. O título da mensagem para hoje é uma expressão em hebraico, Yaset Sharat. Yaset Sharat significa curados para servir. Curados para servir. A questão é que nós queremos servir a Deus, mas feridos. Se eu quero servir a Deus ferido, o que eu vou fazer? Eu vou propagar ferida. Porque tudo que você ministra para Deus, você vai propagar, de bom e de ruim. Pode levar o que é bom meu, mas também vai levar o que é mal. Você pode ver igreja que pastores têm problema de adultério, a igreja adultera. Se o pastor tem problemas financeiros, a igreja tem problemas financeiros. A igreja é o que o pastor é. A família é o que o pai é. Que é de cima para baixo. É o poder da influência. A maneira que eu sou influenciado, eu influencio. Aquilo é aquilo, né, que a gente faz assim, macaco vê, macaco faz. Nós somos assim. Por isso que Deus fala, adorai, adorai, adorai ao Senhor, adorai-me, adorai-me. Por que Ele fala para a gente adorar Ele? Porque nós nos parecemos com tudo aquilo que nós adoramos. Então, se você começa a adorar o Senhor, você vai se parecer com Ele.
Por isso que Deus fala para você adorar. Adorar é tempo e fora de tempo. Porque quando eu adoro a Deus, eu estou me submetido a um princípio de osmose. Qualidades, características dele começam a passar para a minha vida. Adoração não é algo de uma religião. Adoração não é algo de crente fanático. Adoração é uma técnica de cura. É uma técnica de assimilação de cultura. Quando eu adoro a Deus, eu assimilo a cultura do reino. Venha a nós o vosso reino. Seja feita em nós a sua vontade. Porque um reino significa ter um rei e normas do reino, costumes do reino. Quando a gente vai viajar para um outro país, quando você está fazendo isso por uma empresa de turismo, algumas semanas antes, você recebe um voucher, você recebe um dossiê a respeito daquele país. Que tipo de roupa você deve usar, qual vai ser a questão climática daquele país, né? As coisas que você deve falar, as coisas que você não deve falar, né? Te dá uma ideia para você não ficar tão perdidão lá. Tá? Ou por quê? Porque você está saindo do reino brasileiro, por exemplo, eu fui para o reino de Roma, eu fui para o reino do Canadá, fui para o reino do Egito, eu fui para o reino de Israel. Em nome de Jesus, em breve, em nome de Jesus, quero ir para o reino dos Estados Unidos. Sabe? Então, saber a cultura do reino. Como se comportar lá. Então, nós temos que saber como é que é no reino de Deus. Como é que funciona o reino de Deus. Agora, quando nós sabemos como é que é o reino de Deus, quando nós sabemos como que o rei funciona, então nós vamos ver o quanto de nós mesmos nós vamos ter que nos adequar ao reino. E para chegar nesse ponto, nós vamos agora no livro de Gênesis. Abra, por favor, o livro de Gênesis. Quem puder trazer um copinho d'água para mim, eu agradeço. Vamos pegar uma... Vamos lá, livro de Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Quem pode ler para mim aí, já? 11, de 1 a 9. Gênesis 11. A Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos tenham a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Obrigado. Quantos aqui ouviram falar? Deus não é Deus de confusão. Quantos já ouviram falar aqui? Né? O pessoal levanta o dedo assim, ó. Né? Quantos ouviram falar que Deus é bom? A mão levanta. Deus não vem com confusão. Deus, muitas vezes, ele será de confusão. O povo está unido e ele confunde. O povo está confundido e ele une. Por quê? No Evangelho do Reino, você vai ouvir muito essa expressão, alinhamento. Reino, alinhamento, governo do Espírito, dons ministérios apostólicos e proféticos, reforma apostólica. Porque são palavras do reino. E uma das palavras do reino é alinhamento. Tá? Então, nós vamos pegar esse trecho. Quantos já tinham lido isso aí na íntegra? Torre de Babel. Tu já tinha lido? Tá?
Agora nós vamos colocar isso dentro da nossa estrutura familiar. Eu já preguei isso como reformador da igreja. Isso é usado para fazer alinhamento de ministérios. É multiuso. Isso aí é que nem para mulher o pretinho básico, o vestido pretinho básico. Serve para muito. É arroz com feijão. Né? Só muda a mistura, mas só ele já é poderoso. Então nós vamos colocar aqui, nós vamos ter que buscar qual é a vontade de Deus. Deus falou para o homem: crescei, multiplicai e dominai a terra, construir cidades. Okay? Esse foi o plano original. Esse é o plano de origem. Crescimento, multiplicação e domínio. Tá? Por intermédio dessas três bases, nós andaríamos naquilo que Deus planejou para nós. Tá? Eu estava ouvindo um testemunho de um pessoal da Jocum, você já ouviu falar? Jovens com uma missão. Pode ser que hoje seja a maior organização religiosa do mundo. Eles têm missionários hoje no mundo inteiro. Eles formam milhares de missionários por ano. Milhares. Não me lembro agora o nome do fundador. Ele é um cara, acho que é o único cara na Terra que conseguiu pregar em todos os países do mundo. Tem um país que foi criado agora e não foi pregar. Obrigado, filho. Sabe, Agora, é interessante quando a gente vê a vida dele. Ele é a 5ª geração de pastores. Casado com a irmã, em que a família dela é a 4ª geração de pastores. Isso nós chamamos de entesouramento espiritual. Entende? Já faz 5 gerações que as famílias andaram nos caminhos do Senhor. Então, quando há esse princípio do entesouramento, as cadeias da maldição foram cortadas. Cada um deles, imagina lá para a 3ª geração deles, que os pais já andaram em fidelidade na igreja, com Deus, alinhados, passou para a outra está puríssima. Livre das maldições. Imagina você livre de maldição, o céu aberto de Deus para você. Uma estrutura familiar bem desenhada, bem definida, os papéis do pai, da mãe, dos irmãos bem definidos. Imagine esse ambiente, quão propício é para o crescimento, desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Imagina. A minha esperança é em nós aqui começarmos a fazer alguma coisa nesse sentido. Não em nós fazermos para que aqueles que são da 1ª geração, aqueles que já são de 2ª geração, retornar às nossas bases, alinharmos, porque por isso o que eu falo aqui, né? Quando me chamaram para vir para cá, eu pensei que ia fazer evangelismo aqui. Agora me deparo com pessoas que a grande maioria são pessoas que já frequentaram a igreja, são ministros de Deus. Então eu falo, eu não venho fazer evangelismo, eu tenho que fazer conferência, porque evangelismo aqui é poucos, os caras vão dar nó em mim. Então foi a minha surpresa, eu nunca esperava isso, tem sido uma grande surpresa. Agora por quê? Com o que nós estamos nos deparando? Com pessoas que foram lançadas, porém não curadas. E esse xarato não aconteceu. Descobriu potencialidades, mas não se curou feridas. O inimigo só ficou esperando a hora certa para... Porque a ferida não é curada. Você já viu luta de boxe, principalmente? O cara está lutando com o outro aqui. O está corto aqui, ó. É facinho, isso aqui, ó. Pum! Tem defesa. O boxeador está boxeando. Quando acerta um no supercílio dele, começa a sangrar, qual é a tática do outro? Bater ali. Bater ali. É o que o inimigo faz. Aquela área que está uma aberturazinha, ferida não tratada, é ali que ele vai bater. Pá. Ele não gasta tempo batendo em áreas fortes da nossa vida. Ele vai naquela área. Naquele abuso sexual.
naquela palavra de maldição que meu pai e minha mãe lançou na minha vida, naquela situação em que eu fui ferido, abusado, ele vai ali e bota ali uma plaquinha, tá, uma estaca, e deixa ali, aquela área é dele. Você pode fazer o que você quiser. Ele fica ali, o que ele faz, ele estabelece aquilo. O inimigo, ele aproveita uma ferida que um outro ser humano causou ao outro. Toda vez que o meu pai liberou uma palavra negativa para a minha vida, e eu assimilei aquela palavra, o inimigo pega essa oportunidade, essa ferida, e se estabelece ali. E aí ele tem a autoridade de ficar. Até que a gente... Quando eu nasci de novo, e começaram a me falar sobre perdão, se bater na esquerda, dar à direita, eu não entendi esse negócio. Eu falei, esse negócio vai ser coisa para frouxo. Sabe? No meu pensamento, se batesse na direita, né, eu ia meter bala no cara. É uma questão de defesa. Eu não estava entendendo o princípio do perdão. Não que a pessoa tivesse direito ao perdão. Mas quando eu perdoasse, no que eu perdoasse, eu fico livre. Porque toda vez que eu sofro uma agressão e vou no mesmo sentido com ela, eu fico enrolado nisso. Fico acorrentado a essa angústia, a essa tristeza, esse espírito de revolta que nós estamos falando antes de entrar a gravação do vídeo. Né? Aqueles filmes de karatê, aqueles filmes de kung fu. O espírito do filme é vingança. Quero vingar minha família, quero vingar minha esposa, quero vingar. E nesse espírito de vingança, de justiça, ele vai lá e toma posse de todos os armamentos, vai lá e se vinga. Aí a família do outro vai se sentir também que foi injustiçado e vai. Porque no norte e no nordeste a gente vê muito isso, a briga das famílias, dos coronéis, né? Um vai lá, rouba a galinha do outro, vai lá, rouba um boi, vai lá, rouba uma boiada, quando ele está matando, essa tiro, essa espingarda, vai lá para cá. Por quê? O espírito da vingança só sugando vidas. Ok? Brecha para o inimigo. Abrindo brechas para o inimigo, exatamente. Exatamente. Então vamos lá, voltando aí. Então vamos interpretar aqui a Torre de Babel como a nossa família. Tá? Tendo em vista que Deus tem um projeto para a família. Né? Família é projeto de Deus. O José Gonçalves fala isso, o grande pastor José Gonçalves, uma vida dedicada à reconstrução da família. Glória a Deus pela vida desse homem e da vida de sua esposa. Tá? Voltando lá no livro de Gênesis, capítulo 11, vamos lá. No versículo 3, todos acharam? Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de cal. O tijolo serve de pedra. Por que falaram isso? Quando você ouve, fizeram tijolo no lugar de pedra, é porque tinha que ser pedra. Quando Deus dá uma ordem de construir, Ele fala: construa altares de pedras não lavradas. O que é a pedra não lavrada? Se você pegar pedras não lavradas, pedras na Bíblia, pedras não manuseadas de forma alguma, não foi pedra que foi feita outra pedra, no caso de tijolo. Pedras que não foram lavradas. O que é pedra na Bíblia? Quem sabe dizer? O que é pedra na Bíblia? Pedra fundamental. Pedra na Bíblia também pode significar o quê? Templo. Templo é a igreja? E a igreja é feita de? Fundamento. Pessoas. Pessoas. Pedras vivas.
Nós somos pedras vivas. O que significa pedras não lavradas? Significa pessoas da qual Deus respeita a sua individualidade. Quando Deus fala para montar o altar, é o jeito que Ele é, junto com o jeito que eu sou. Não haverá uma verdadeira unidade sem uma observância da individualidade. A individualidade verdadeira vai gerar uma verdadeira unidade. Deus fala lá, façamos nós, o homem, nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai. Cada um deles tem uma função específica, mas porém todos eles são um. A individualidade, a função de cada um deles é específica e nenhum deles dá testemunho deles mesmos. Cada um deles dá testemunho. O Pai fala, esse é meu filho amado. O Filho fala, do alto virá o Espírito Santo. O Filho fala, não faço nada que não vejo meu Pai fazendo. Um dá sempre testemunho do outro. Um não é o outro, mas um dá um testemunho do outro. Os três são diferentes. Água, gelo e vapor. São três estados diferentes, mas os três são H2O. É possível uma unidade respeitando a individualidade. Pedras vivas é quando é o meu jeito de ser, junto com o seu jeito de ser, junto com o seu jeito de ser, ligados em amor. É o amor que tem que nos ligar. Agora, o problema é que nas famílias, muitas vezes as nossas famílias querem nos formatar. Por que você nega ele? Muitas vezes a nossa família tenta nos comparar com nossos irmãos, tenta nos comparar com os primos, tenta nos comparar com os vizinhos. Por que você não é obediente feito ele? Por que você é assim? Por que você não é igual ao outro? Tenta nos comparar, tenta nos colocar em moldes. Tem uma passagem que nós que diz que quem se compara não se aceita. Quem se compara Não se aceita. Muito bom, muito bom. É um lugar onde Satanás, com seus demônios, ele habita nesse lugar. Quando você começa a se comparar com o outro, é o processo da não aceitação de si mesmo. Maravilhoso isso. Maravilhoso isso. Por isso, a primeira coisa, quando Jesus sai das águas, abre os céus, o que ele fala? O que o Pai fala a respeito do Filho? Este é o meu Filho amado. O que mais que ele fala? Em quem me comprazo. O que mais? A ele ouvir. Olha que interessante. Tá? Vamos supor que fosse uma empresa. Tá? Ele é meu filho. Eu chego aqui e falo, gente, isso aqui é meu filho, é herdeiro. Aí ele obedece. Isso que ele fez. Olha a injeção de ânimo, olha a injeção de identidade que Jesus recebe do alto. Porque a primeira coisa, ele é meu filho. Segunda coisa, ele é meu filho amado, eu me alegro nele. Olha só, é meu filho, há um reconhecimento da paternidade. A paternidade ofende a orfandade, expulsa a orfandade. Rompe, tira de nós essa maldição. Esse é meu filho amado. Isso, só por isso mesmo, Satanás já não tem mais lugar para se estabelecer. Por isso que Deus está levantando, não é uma questão de doutrina, uma verdade bíblica, paternidade. Durante muitos séculos, eu sou ministro, sou seu pastor, sou seu mestre, e isso a gente sabia falar. Agora você tem que ter coragem de falar, eu sou seu pai. E pai, você precisa ter coragem para fazer isso. Verdadeiros pais espirituais têm coragem de falar, abraça o cara, é meu pai, é meu filho.
Não sou o pastor dele, não sou o mestre dele, não sou o profeta dele. Sou o pai dele. O Deus não falou, esse é o meu servo amado. Ele falou, é meu filho amado. Aí ele fala, a ele obedece. Isso significa que ele tinha uma aprovação do Pai para fazer o que tem que fazer. Pode ouvir ele, quem ouve ele, ouve a mim. Olha as bases de uma verdadeira filiação. Quando nós pegamos aqui, a função das pedras, elas tinham que se encaixar por elas mesmas. Não era forçação de barra. Para encaixar o relacionamento deles com esse, eu tenho que meter uma ferramenta aqui. Eu tenho que arrancar esse braço, arrancar aquele braço para juntar os dois. Eu posso até juntar os dois, mas junto os dois defeituosos, porque perderam a sua identidade. Deus odeia tudo que fica padronizado. Tudo que padroniza arranca a credibilidade, arranca a diversidade, arranca a nossa verdadeira natureza divina. Quantos meses Deus fez no ano? Quantas horas tem no dia? Quantas estações do ano? Percebe? Uma diversidade. O movimento, a vida flui em nossas vidas por intermédio da diversidade. Tudo que quer te catalogar. Aqui a gente faz desse